Babi, na última dinâmica do apontamento, disse que se sentiu acuada pelo Sasha e abandonou a dinâmica. Mas em algumas situações, você também pressionou as pessoas, né? Você assume que você reclamou de algo que você fez outras vezes? Me senti, sim, acuada. E talvez eu tenha feito isso também. É difícil você se lembrar tudo que você fez. Mas foi um momento de... quando eu saí dali, eu senti alívio, sabe? Eu pude respirar, eu não tava conseguindo prestar atenção. Tanto que ele começou a gritar muito e eu fiquei calada. Porque realmente eu não tive uma ação. E eu me senti envergonhada e me senti fraca. Eu me senti muito fraca, porque geralmente é só aquela que vai pra cima e briga. Não interessa se é homem, se é mulher, eu vou pra cima e eu brigo. E eu me senti muito fraca com aquela situação. Nas discussões você não fez pressão psicológica? Eu não sinto que eu fiz. Desculpa. Se as pessoas interpretaram que sim, eu não sinto que eu fiz. E aí, Bruno? Faro, na última parte da resposta dela, ela foi incongruente, ela não fala a verdade. Porque o comportamento base dela, enquanto ela estava respondendo o início da pergunta, era de que ela se sentiu realmente acuada, de que ela reconhece que ela foi hostil e tudo mais. E depois, quando chega na parte da resposta que a gente precisa, ela muda por completo o comportamento. Com uma disfluência também, os gestos dela também são alterados. Então ela não foi verdadeira nessa resposta. Ou seja, ela recebeu pressão psicológica, mas também fez. Ela também fez a pressão psicológica. E não admitiu. E não admitiu. Então, não falou a verdade, não leva o prêmio da caixinha de número 1, que era de R$2.000. A Babi deixa de ganhar. Quem pergunta agora é você, Chico Barney. Babi, a senhora acabou assumindo várias brigas que a senhora não tinha participado da origem delas. E muita gente aqui ficou com a impressão que a senhora acabou se escorando no Zelov, que a senhora achava ser um jogador popular, em vez de ter mais personalidade. A senhora assume esse comportamento lá dentro de A Fazenda? Eu tinha um carinho pelo Zé. Ele acabou me defendendo numa situação que foi numa situação que todo mundo veio pra cima de mim, da Fernanda, né? A casa lá se julgou e tal, por causa de uma história do... Ali só tem histórias engraçadas, a história do absorvente. E ele acabou tomando essas dores aí pra ele e acabou nos defendendo. Então eu peguei, sim, um certo carinho por ele. E eu não sinto que eu me escondia atrás dele, sabe? Eu sinto que pelo que eu brigava, era o que eu acreditava, era o que eu tava vendo ali. Muitas coisas eu não via, mas eu perguntava, amigo, você fez? Aí ele falava assim, sim, não. Então eu acreditava na palavra dele. E aí, Bruno? Ela fala a verdade? Faro, ela fala a verdade, o comportamento base dela se manteve o mesmo, a frequência cardíaca também estava estável, como aqui de costume, e além disso, os gestos com as mãos transmitiram essa honestidade e o aceno com a cabeça também. Corpo, voz e conteúdo verbal em congruência. Posso pagar o prêmio? Pode pagar o prêmio. Falou a verdade, leva o prêmio da caixinha de número 2, no valor de R$5.000, Babi. Opa, obrigada. Quem vai perguntar agora é você, Ju. Babi, você brigou um monte com a Luana, mas ficou best da Vanessa, que teve um jogo aí questionável. Tu confiaria um segredo teu pra Vanessa e pra Gisele? Acho que não. Eu tenho um carinho por elas, na verdade, muito grande. Me apeguei muito com a Gisele, ela é muito engraçada. E a Vanessa, ela teve um jogo que tentei alertar ela várias vezes. Eu falei, amiga, não é assim, amiga, não pode ser desse jeito, amiga, você tem que ter um posicionamento, você não pode fazer essas coisas, você tem que escolher um lado, sabe? Aí a gente brigou de verdade, cortamos o laço, e depois quando eu decidi perdoar ela, eu perdoei de coração mesmo. Vai ter amizade com a Vanessa aqui fora? Vou. E com a Gisele também. E com a Gisele também. Bruno, e aí? Faro, mais uma vez, verdadeira, principalmente no início da resposta, que é quando a gente precisava para poder pagar o prêmio. Em seguida, ela disse também a verdade, usando as mãos dela, usando a voz dela, sobre a parte dela ter perdoado as meninas e tudo mais. E ela realmente não contaria esse segredo inicialmente. Por isso, ela foi verdadeira. Todos os canais congruentes. Posso pagar o prêmio? Paga. Então, vai levar o prêmio da caixinha de número 3. Vamos ver o valor? Olha lá, R$6.000. Babi, 11.000 estão garantidos. Olha, já tá bom? Já tá indo bem, tá já bem. Já tá bom. Agora quem vai fazer a pergunta é o Luigi. Bora, Lu. Babi, aquele papo de agressor pra cima do Sasha, principalmente na relação com a Fernanda,
Ele norteou muito o seu jogo, te prejudicou. Mas se você tivesse visto a imagem lá dentro, se a produção passasse a imagem lá dentro da casa, isso mudaria a sua relação com o Sasha? Mudar não mudaria, porque a gente é totalmente oposto. O tipo de pessoa que ele é não é o tipo de pessoa que eu seria. Eu não sou essa vítima igual ele. Eu assumo as coisas que eu falo, por mais que seja dura ou que, sabe, o que venha todo mundo pra cima de mim. Em relação ao vídeo, se eu tivesse visto, teria sido mais fácil, porque eu não ia achar que eu tava vendo coisas, sabe? Porque ainda minha mente ainda tá muito confusa. Porque eu tenho na minha mente que eu vi algo e no vídeo é outro. Então fica assim, meu Deus, o que é verdade, sabe? Mas você agora se convenceu, de uma vez por todas, que não houve agressão? Esse convencimento entrou dentro da sua cabeça? Não. Por mais que eu veja o vídeo, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, você entende? Tá muito confuso pra mim. Por que isso mexe tanto com você, Babi? Eu tive um atendimento depois dessa situação, porque ela desistiu. O Zac desistiu. E eram pessoas que eu gostava muito. Então eu fiquei tão preocupada com elas. E eu tava certa do que eu vi. Mas aí eu não sei mais. Sabe quando você tem certeza que você viu, depois você não sabe mais se você viu? E isso dói. Bruno, na pergunta que valia grana, ela falou a verdade? Ela falou a verdade, Faro. A pergunta era que se ela teria uma imagem ou uma relação diferente com o Sasha. E aí o corpo dela mostrou, através dos movimentos de cabeça, da expressão de tristeza, expressão de raiva na face dela, da voz e também até na falha da voz dela, de que ela, de fato, não teria uma relação com ele diferente. Eles não seriam amigos. E no final, toda essa tristeza dela também foi verdadeira. O aumento dos batimentos cardíacos, a voz embargada, os gestos dominantes. Então ela foi verdadeira nas duas partes e congruente. Foi verdadeira do começo ao fim, leva ao prêmio da caixinha de número 5. Vamos ver quanto você vai levar, Babi? Ela já tem 11 e agora mais 3 mil reais, são 14 mil reais. E agora, para levar o prêmio da última caixinha, a Babi vai ter que enfrentar mais uma pergunta de Keila Gimenez. Babi, a minha pergunta ela é dura, mas ela é importante até para você pensar sobre o assunto, tá? Em um ao vivo com a Galisteu, questionada, você cobrou sororidade da Luana. Por a Luana ser mulher, ela deveria ter te defendido. Foi isso que você disse. Só que quando o Zé Love gritou com a Luana, não houve essa sororidade da sua parte. E quando o Albert fez aquela humilhação brincando com o fio dental também da Luana, também não houve sororidade da sua parte. Pelo contrário, você deu risada. A sua sororidade é seletiva, assim como você disse que a sororidade da Luana era seletiva? A questão do Zé Love com a Luana foi que ela mexeu num lugar que ela não deveria. Não cabe a gente falar da família ali. E ela mexeu num lugar de pai. E eu sou mãe. Se ela tivesse falado do meu filho, eu faria muito pior. Eu falo por mim. Então eu vi ali um pai. Eu não vi um homem. Eu vi um pai desesperado porque não queria mais que falassem do filho dele. Eu não me coloquei no lugar de um homem gritando com uma mulher. Hoje eu sei, olhando assim, porque o Sasha fez comigo lá dentro, foi horrível. Então eu sei que foi horrível com ela. E a questão da cueca, eu ri porque eu achei engraçada a bunda dele pra fora. Porque realmente foi uma cena ridícula. E depois eu falei assim, gente, o que ele tá fazendo mesmo? Ele tá imitando a Luana. Aí eu falei, Aí depois eu falei pra Vanessa, tem umas falas dele, uns comportamentos dele, umas coisas que eu não acho legal, não. Aí ela falou, é verdade, isso aí é complicado. Muito bem. Bruno, e aí? Foi verdadeira mais uma vez, Faro, os batimentos cardíacos se mantiveram estáveis, a voz também na mesma frequência. Ela teve um pouquinho de tensão nos ombros, mas isso é normal mesmo porque a gente tá numa situação aqui de alta tensão. Então, mais uma vez, ela foi congruente e verdadeira. Então vamos ver qual é o prêmio que ela vai levar da caixinha de número 6, gente. Vamos ver, mais 4 mil reais. Então a Babi leva 18 mil reais aqui do nosso Última Chance.